E disse Jesus: o discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Será que conhecemos alguém que quer ser maior do que Jesus Cristo? Maior do que o mestre? Como podemos dizer, será que existe alguém com esta petulância, com esta pretensão, com esta arrogância? Sem dúvida alguma, conhecemos não poucas pessoas que são fãs e extremamente fãs de líderes religiosos e constituem até fã-clube deles. Esta, irmãos, é uma triste realidade dos dias de hoje. Ano passado mesmo nós vimos o lançamento de um filme para engrandecer a vida e a obra de um líder religioso em nosso país. Foi isso mesmo? Conversando certa vez com um líder de nossa igreja, perguntei a ele: por que é que vocês não convidam pessoas simples, pastores não famosos, para pregar em congressos e seminários nacionais da igreja? A resposta dele foi muito simples, direta e esclarecedora. Me disse ele: é porque eles não atraem ninguém. Essa pessoa, esse pastor que não é famoso, ele não é conhecido. E o nosso seminário seria um prejuízo. E ele está falando, obviamente, de prejuízo financeiro. Por isso é que só convidamos pastores que atraem público. Será que eu entendi correto que as pessoas, que os cristãos, são atraídos pelos pregadores e não pela pregação? Infelizmente, acho que entendi muito bem. Mas o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Esta é a palavra verdadeira, honesta do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo talvez não fosse convidado também não para participar desses seminários. Mas alguns de seus chamados seguidores sempre são atrativos, sempre são estrelas nos congressos. E encontramos isto e essas pessoas na igreja que é de Jesus Cristo. Isso me faz lembrar sempre aquela frase que eu ouvi alguns meses atrás e que me marcou profundamente. Jesus, Deus não chamou ninguém para ser estrela. Deus nos chamou para ser luz do mundo. Tem muita gente querendo um lugarzinho no lado do altar destinado única e exclusivamente a Deus. Tem muita gente. Tem muita gente querendo que sua palavra seja tão especial e verdade como é a palavra de Deus. E ai de quem questioná-los. Tem muita gente querendo morar na casa do mestre porque merece, porque tem direito. Afinal, trabalha exclusivamente para divulgar e proclamar Jesus Cristo. E se acha merecedor por isso. Lembro-me agora de uma história que me foi contada pelo reverendo Antônio Elias, e já faleceu. Ele foi até Teófilo Otoni, uma cidade lá do interior de Minas Gerais, para fazer uma série de conferência na Igreja Presbiteriana do Brasil, onde ele foi pastor por muitos anos. E quando ele chegou na cidade, quando ele estava entrando na cidade de carro, ele viu uma faixa lá na entrada, escrito assim: venha ouvir o grande servo do Senhor na igreja presbiteriana local, dias tais e tais.
quando ele se encontrou com o pastor, as suas primeiras palavras para o pastor foi: pastor, manda tirar aquela faixa lá na entrada da cidade, porque nela tem um erro gravíssimo. Erro, pastor? Qual erro que tem lá na faixa? Que erro existe lá? O reverendo Antônio Elias então explicou ao pastor local: lá está escrito grande servo, e essas duas palavras são inteiramente incompatíveis, porque se é grande não pode ser servo, e se é servo não pode ser grande. Pois é, mas tem muito grande servo do Senhor Jesus Cristo espalhado por aí afora. E não é incomum você ouvir, nem você falar: não, é um grande servo de Deus. Lembre-se, se é grande, não pode ser servo. Se é servo, não pode ser grande. Tem muita gente buscando ibope e que não prega para menos de 2.000 pessoas. Tem gente por aí cobrando cachê para pregar a palavra de Deus. Tem gente por aí cobrando alto cachê para cantar para o louvor da glória de Deus. Pois é, irmão, pois é, irmã. Assim caminha a igreja de Jesus Cristo, invadida e cheia de ladrões e salteadores. Pessoas que querem ser maiores do que o mestre. E esta palavra de Jesus Cristo aqui deve ser um alerta para todos nós. O discípulo não está acima de seu senhor, nem o servo está acima do seu senhor. Se alguém tentar se colocar dessa forma, devemos radicalmente nos afastar dele. E quando eu digo radicalmente, irmãos, é radicalmente mesmo. Esta pessoa é ministro não do Senhor Jesus Cristo, não é trabalhador da seara, é trabalhador para o seu próprio ventre. Irmãos, sejamos cuidadosos, sejamos criteriosos. Vamos examinar, ponderar, considerar os espíritos, se eles procedem de Deus. Não é qualquer pessoa que vai chegar e falando as coisas em nome de Deus que está autorizado por Deus a falar. Nós temos o direito de fazer prova, de experimentar, e nós precisamos ser zelosos e cuidadosos. Porque aquele que quiser se colocar acima do Mestre Jesus não é discípulo. Aquele que quiser se colocar acima do Senhor Jesus não é servo. E dele e deles, como dizemos lá no interior de Minas, devemos correr léguas. Léguas.